Bom, então, na nossa entrevista de hoje, quem nos dá honra é o professor Dr. Ulisses Monteiro Ruiz de Gamboa. O Ulisses, ele é professor atualmente do INSPER, né? Já foi professor da FGV, da USP, então eu vou deixar o Ulisses se apresentar. Então, Ulisses, boa tarde, muito obrigado pelo seu tempo em meio às entrevistas da Globo para conceder esses minutos para a gente. Boa tarde, é um prazer estar aqui conversando e compartilhando ideias com vocês. Eu sou economista de formação, eu fiz a graduação e o mestrado em economia em Santiago do Chile, eu fiz o mestrado na PUC do Chile, que é bem conhecida. Depois eu fiz o doutorado em economia aqui na FEA, na USP, em São Paulo, e fiz um pós-doutorado em História Econômica na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Eu sou, atualmente, como foi dito, professor de economia do INSPER, professor de economia do Mackenzie, professor de economia e de econometria da FIP, e sou economista da Associação Comercial de São Paulo, consultor de empresas, consultor do Banco Mundial e professor visitante da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Bom, muito legal. Então, professor, o motivo da entrevista hoje, o nosso curso ProBancos, a finalidade é preparação em alto nível para as carreiras de planejador financeiro e também gestor, num primeiro momento, enquanto a gente não abraça outros voos como o FAM ou o CFA, num futuro não tão distante. E, nesse contexto, muitos dos nossos alunos falar, tá, agora o Banco Central está subindo a taxa de juros. Por que está subindo tanto a taxa de juros? Por um lado é bom, porque os investimentos em renda fixa voltam a ter atratividade. Então, assim, professor, no seu entendimento, o motivo dessa subida de taxa de juros, isso é bom, isso não é? Por vezes o Paulo Guedes fala que é bom o brasileiro se acostumar com um câmbio mais alto. Então, na sua opinião, o que hoje pode acontecer daqui para frente, uma escalada nas taxas de juros? A gente vai voltar a ter aquele mesmo Brasil de antes da renda fixa? Ou o que o senhor imagina a esse respeito? Bem, o aumento da taxa básica, que termina afetando a renda fixa, ele é motivado pela aceleração da inflação que nós tivemos, principalmente no ano passado, e que ainda estamos vendo. Então, lembrando que o objetivo central do Banco Central é manter a meta de inflação. Então, a meta foi estourada totalmente ano passado, e o mandato do Banco Central, então, leva a que se aumente a taxa básica, para que com isso se influencie as outras taxas de juros e nós tenhamos uma contenção do consumo, das despesas, visando ao controle da inflação. Então, como tudo isso é um processo, a expectativa é que a Selic continue aumentando, pelo menos agora vai ter uma primeira reunião em fevereiro e provavelmente, no mínimo em 2 reuniões, vamos ter mais aumentos esse ano. Pode ser que até o ciclo de aumentos termine, mas a tendência é ter uma taxa básica mais elevada para conter esse surto inflacionário durante o ano, esse ano e possivelmente ano que vem, e, portanto, isso vai favorecer os investimentos em renda fixa em relação à renda variável. A renda variável também vai enfrentar muitos altos e baixos por conta da incerteza eleitoral. Então, tanto com relação à renda variável, como também com o que foi dito com relação ao câmbio, nós vamos assistir uma espécie de montanha-russa esse ano, devido à incerteza eleitoral, que se traduz, no fundo, numa incerteza com relação à política econômica a partir de 2023, a depender do candidato que seja eleito. Então, isso provavelmente vai levar a aumentos no risco país e aumentos no câmbio. Isso pressiona a inflação também, daí que vai ser difícil ter uma situação em que a taxa básica diminua, pelo menos durante esse ano.
E, por outro lado, a Bolsa, evidentemente, é muito sensível, a renda variável é muito sensível a essa questão dos cenários de política econômica futuros. Sim. Muita gente diz, ora, com uma nova aumento das taxas de juros, tá, bom, por um lado é bom para a renda fixa, mas por outro também, para as empresas, o dinheiro fica mais curto, né? A captação ela se torna um pouco mais complicada. Então, assim, por um lado, para a Bolsa não é tão interessante, mas assim, para quem tem muito dinheiro, a renda fixa segue fazendo o seu papel, né? Agora, professor, assim, pergunta frequente, né? E a questão da estagnação da economia, um risco de uma estagflação? O senhor acha que isso é plausível, é possível na nossa atual conjuntura político-econômico? Bem, essa contração monetária, ela já está provocando uma desaceleração do crescimento econômico. Inclusive, para alguns analistas, inclusive, haveria uma pequena recessão esse ano, ou pelo menos uma estagnação. Agora, com justamente essa desaceleração, ela vai, conjuntamente com uma descompressão de preço de combustíveis e tarifas elétricas, vai provavelmente provocar uma desinflação, uma desaceleração da inflação. Então, eu diria que o cenário mais provável é, para este ano, de uma estagnação conjuntamente com uma redução da inflação, o que não deixa de ser uma espécie de estagflação, lembrando que estagflação é uma mistura perversa de estagnação ou recessão econômica e inflação. Mas a perspectiva com relação à inflação é de uma inflação mais baixa, por essa ação do Banco Central de aumentar os juros e também pela descompressão de preços internacionais e de tarifa elétrica, aí pela questão da crise hídrica. Agora, é verdade também, por outro lado, o que você diz sobre o aumento de juros começar a afetar as concessões de crédito numa situação de endividamento das famílias e das empresas. Então, a gente ainda está, na verdade, atravessando um momento de recessão, porque muitas vezes a gente olha e classifica a recessão unicamente quando há um evento de queda do PIB. Mas não é tão simples assim, porque a gente não tem ainda, talvez não tenhamos, não sei, uma queda do PIB, mas nós temos um desemprego muito elevado e nós temos uma situação em que, além do desemprego elevado, nós temos uma situação em que os salários estão caindo. Então, assim, essa queda de renda, esse desemprego elevado, ele configura por si também uma situação de recessão, embora Sim. a gente possa não ter ainda, pelo menos, uma queda na atividade econômica. Então, a gente está atravessando um momento muito difícil, o cenário é desafiador para a autoridade econômica está fazendo o que se espera dela e, na verdade, a gente poderia tecer críticas não tanto à política monetária, que está fazendo o que se espera dela, inclusive para tentar ancorar as expectativas de inflação, lembrando que também as expectativas de inflação elas são determinantes. Então, na medida em que as pessoas alimentam expectativas de inflação mais alta, isso termina se tornando uma profecia autorrealizada. Então, é muito importante que a autoridade monetária mostre um compromisso, e principalmente agora que o Banco Central é autônomo. Mas, em termos de política econômica, aproveitando aqui o ensejo, a maior preocupação é com relação à política fiscal. Então, Sem a política dúvida. fiscal, com todas as mudanças de regra do teto, com a sinalização de que o gasto público continuaria aumentando, apesar de que a arrecadação também responde a uma certa recuperação econômica, embora com desaceleração, mas a preocupação com a situação fiscal continua. O Brasil continua numa rota de insustentabilidade fiscal. Se seguirmos nesse ritmo, né? E o problema é que não parece que tem sinal de melhoria, né? Parece que
a carruagem segue da mesma maneira como sempre foi? Bem, ano de eleição é muito É. difícil que nós tenhamos corte de gastos, ao contrário, ou reformas administrativas enfim, que reduzam, ou previdenciárias, né, a nível Uhum. estadual e municipal, que reduzam os dois principais itens de despesa pública, que é despesa com pessoal e despesa previdenciária. Mas pensando no próximo governo, se nós realmente não tivermos um ajuste pelo lado dos gastos, porque eu costumo falar que desde a República Velha, o ajuste fiscal à la brasileira é um pouco assim: vamos reduzir o gasto, mas não muito, vamos aumentar a tributação. Mas a carga tributária já é insuportável, nós temos a carga tributária da Grã-Bretanha e, portanto, com um nível de renda por habitante um terço, mais ou menos, da Grã-Bretanha. Então, é incompatível com a capacidade de pagamento. Então, não há como esperar aumentos posteriores de carga tributária. Então, a solução seria uma reforma fiscal pelo lado do gasto, mas Sim. temos que esperar até o próximo governo para ver se isso é possível. E professor, assim, a classe social que mais padece com isso, acho que a resposta é óbvia, né? São os menos favorecidos por conta da falta de oportunidade de investimento e antes de falar em investimento, a falta de capacidade de poupança, né, das classes mais baixas. Exatamente. Quem sofre mais com a inflação é aquele que tem menos, porque a inflação é o imposto do pobre, como a gente fala em economia. Por Sim, quê? Porque as pessoas mais pobres, elas consomem a maior parte do seu orçamento em itens básicos como alimentação. E elas não têm, como você assinala, ah, alternativas até para render o dinheiro, até para tentar escapar dessa inflação. sim, Fora a questão das oportunidades, a questão do baixo nível de educação, ou da sim, baixa qualidade da educação, né? sim, Então, tudo isso, nós temos um grande problema que é baixa produtividade. sim, E isso também acarreta em perspectivas mais frustrantes enquanto a crescimento econômico futuro. Mas, com certeza, a, a classe de pessoas que é numerosa, que tem um rendimento menor, que ganham menos, e isso tem aumentado, né, com toda essa crise que a gente está vivendo, são aqueles que sofrem mais pelo desemprego, pela falta de oportunidade de investimento e pela falta de oportunidade de inserção no mercado de trabalho. sim. Assim, uma das críticas que o pessoal, principalmente gestor, faz aos próprios colegas é mercado financeiro. É muita histeria, é muito ímpeto, né? Às vezes se olha muito menos o que deveria ver, fundamento econômico, muito menos uma análise conjuntural fundamentalista e muito mais o calor do momento, né? Então, professor, sob esse ponto de vista, se o Brasil seguir nesse ritmo, existe algum estudo já sobre o que se espera para os próximos 10 anos, em termos de capacidade de poupança, em termos de nível de PIB per capita? O senhor tem conhece algum estudo que fala sobre isso? Bem, os estudos assinalam que, em primeiro lugar, né, o Brasil precisaria, para se tornar um país desenvolvido, ele precisaria dobrar, pelo menos, a sua renda por habitante. Isso para Uhum, ser um país desenvolvido, não um dos mais ricos. uhum, Para que isso seja possível, nós temos que ter um crescimento do PIB, um crescimento econômico, muito além de 2%. Se crescer 2%, a gente vai demorar 35 anos em sim, alcançar esse objetivo. Se crescer 1%, 70 anos e assim por diante. Então, a gente tem que almejar a uma taxa de crescimento mais elevada, mas que não será possível se não houver justamente o que você assinala, um aumento da poupança para viabilizar um aumento nas aplicações financeiras, para viabilizar, para dotar de recursos o investimento produtivo e infraestrutura. E sem prejuízo de que também nós tenhamos investimento estrangeiro, uhum, principalmente em infraestrutura. Mas para que tudo isso aconteça, o Brasil tem que se modernizar. O Brasil tem que
fazer as reformas estruturais. O grande problema é a falta, no final das contas, de vontade política de fazer essas reformas estruturais. Então, como dizia o grande economista Maria-Henrique Simonsen, o Brasil é um paciente eternamente anestesiado que não passa nunca pela operação. Então, a gente tem que fazer essa operação, a gente tem que modernizar o país para que o Brasil possa realmente ter um crescimento potencial muito além de 1, 2%. A gente precisa soltar as amarras, despertar o gigante adormecido, mas para que isso seja possível, nós temos que ter uma reforma fiscal no ponto de vista administrativo, uma reforma tributária que realmente simplifique a tributação e reduza a carga tributária, uma reforma comercial que abra a economia, que aumente a produtividade, que coloque o Brasil nas grandes cadeias de valor internacionais, uma reforma educacional, que é a chave para aumentar a produtividade da mão de obra e para a inclusão social. Então, nós precisamos de todas essas reformas que não são fáceis do ponto de vista político e cuja maturação, infelizmente, vai muito além de um mandato presidencial. Mas nós precisamos ter uma conscientização de que isso é necessário. E a gente tem que... esse clamor, ele tem que vir de baixo para cima. A sociedade tem que se conscientizar, a classe média tem que se conscientizar que é imperativo realizar essas reformas e pressionar a classe política para que isso seja possível. Eu acho que isso está um pouco distante de acontecer, né? Infelizmente, a falta de vontade política e a falta de coesão da população tão plural, eu acho que realmente dificulta bastante, né? E, professor, o senhor falou uma coisa que me fez recordar de um outro ponto que a gente tem anotado aqui, né? A questão do desenvolvimento, né? Muita gente acredita que ficar rico com bolsa de valores, bom, acho que não existe isso, né? Como se dá o enriquecimento de uma nação com desenvolvimento, melhoria tecnológica? Muita gente fala... aumento do PIB, né? Aumentou os serviços. Ora, a gente paga royalty, né? Aqui é um país meramente extrativista, só se produz itens básicos, tudo é importado. A gente paga muito royalty. Ao seu ver, existe alguma forma de alguma melhoria nesse sentido, sem uma reforma em tecnologia, sem um aumento, sem investimento em indústria, em produção, em tecnologia nacionais, que a gente não exportasse royalties? O crucial, todos os estudos mostram que o crescimento econômico no longo prazo, o desenvolvimento econômico, ele precisa, sim, de avanço tecnológico, mas ele precisa fundamentalmente de investimento em capital humano. E, portanto, é imperativo que se invista em educação básica de qualidade no país. Então, precisamos ter uma reforma educacional como forma de aumentar a produtividade da mão de obra, porque você pode ter a melhor tecnologia, mesmo importada ou mesmo criada em loco, que se você não tem a mão de obra qualificada, de nada adianta. Então, é fundamental uma reforma educacional de verdade, que a gente tenha uma reforma educacional para trazer uma educação de qualidade, principalmente educação básica. O Brasil investe como um país de quarto mundo em educação básica e como um país de primeiro, e mais do que um país de primeiro mundo, em educação superior. Porque então, essa aqui dá voto. Exato, há uma inversão de valores. Nós precisamos fazer uma reforma educacional e investir muito em capital humano. É a única forma não só de superar a pobreza, de ter inclusão social, de reduzir as desigualdades. Está provado que esse investimento em capital humano, ele reduz muito mais as desigualdades do que fazer política de distribuição de benefícios, tá certo? E é a chave para o crescimento econômico de longo prazo. A gente pode citar como exemplo a Coreia do Sul, que nos anos 80 tinha a metade da renda por habitante do Brasil. E hoje tem mais do dobro. Sim. Então, assim, por quê? Porque eles investiram pesado em educação. A própria China.
apesar de tudo, apesar de ser um regime ditatorial, investe pesado em educação e educação de qualidade. Então, sem investimento em educação de qualidade, não há como ter progresso, como ter desenvolvimento econômico no médio e longo prazo. Verdade, professor. Agora mudando um pouco o foco da nossa conversa, olhando para o mercado financeiro, né, no nosso curso, a proposta é oferecer um treinamento além do suficiente para o candidato passar na prova, mas que seja muito além de passar na prova, né? Que ele consiga se utilizar disso para a sua vida no dia a dia. Sobre projeções, o professor Ulisses ele trabalha com isso na Associação Comercial de São Paulo, além de dar aulas, né? Para fazer projeções, professor, muita gente fala, tem a escola austríaca, tem a escola socialista, tem a escola de Chicago, né? De economia. Essencialmente, no que varia um perfil mais ortodoxo, mais heterodoxo, para fazer projeção? Por exemplo, o cidadão que vai trabalhar fazendo previsão de investimento para renda fixa, que seja, ele vai utilizar que espécie de ferramenta? Que é uma das perguntas que a gente tem com maior frequência dos nossos alunos aqui. Olha, eu diria que basicamente você tem duas ferramentas fundamentais. A primeira é a compreensão da conjuntura econômica, porque isso vai te levar a visualizar quais podem ser as tendências. Uhum. E, em segundo lugar, o estudo da estatística econômica, da econometria, para que a gente tenha um embasamento técnico. É claro que ninguém tem a bola de cristal, mas na medida em que você entenda a conjuntura econômica, seja capaz de fazer um diagnóstico da situação econômica atual e das possíveis tendências, e aliando isso às boas práticas de estatística econômica, de econometria, você provavelmente vai ter um grau de erro ou uma margem de erro muito menor. Não se trata de clarividência, evidentemente, mas a margem de erro termina sendo muito menor quando a projeção é embasada. Sim. É o que a gente às vezes chama, até brincando, de chute ilustrado. Chute então, ilustrado. No final das contas, um professor meu até dizia, um professor de finanças que eu tive na universidade muito bom, ele dizia: eu vou ensinar para vocês a teoria do chute ilustrado. Porque ninguém tem a bola de cristal, mas a gente tende a ter uma margem de erro muito menor quando as nossas projeções, as nossas previsões estão embasadas no conhecimento do funcionamento da economia, e por isso é importante a conjuntura e as tendências, e no conhecimento das técnicas de econometria e de estatística econômica, que são várias e requerem um estudo específico. Então, eu não acredito em gurus que têm a chave para ficar rico. Esse mesmo professor dizia: eu tenho um projeto para ficar milionário, eu vou vender um livro ensinando todo mundo a ficar rico, eu vou cobrar R$1, se eu vender 1 milhão de livros, eu vou ter R$1 milhão, e quem vai ser milionário sou eu. Então, não existe escola de pensamento que possa dotar o indivíduo de uma capacidade de projeção, de acertar os cenários, porque, fundamentalmente, a economia é uma ciência social, e ela trata com o ser humano, e o ser humano tem um grau, além dos próprios mercados, né, mas que, no fundo, tudo é o ser humano, tem um grau de imprevisibilidade muito grande. Então, por exemplo, quem poderia prever nos modelos estatísticos o surgimento do coronavírus? É um imponderável. Então, é muito difícil realmente fazer previsões. Então, o que a gente pode almejar com o conhecimento da conjuntura e com as técnicas econométricas, ter linhas de tendência. Sim. Então, para isso, a gente precisa de um conhecimento específico. Sim. Até assim, para a certificação, tem um módulo que é o módulo 1, né? Tem estudo de economia,
E a gente vê pergunta dos alunos muito comumente perguntando, tal, mas é importante, né? Eu vou utilizar isso daqui sem sombra de dúvidas, né? Porque para ele ter condição de fazer um planejamento financeiro, não que ele vai fazer aquilo sozinho. Ele vai, de qualquer maneira, precisar se apoiar na opinião de um economista, de um analista, e de igual maneira, né, professor, é importante ele saber ler a conjuntura de mercado, ler a situação política para ser capaz de dar um parecer se é melhor o caminho A, o caminho B, o caminho C, ou o que quer que seja. É fundamental que se tenha esse conhecimento. E aqui também eu aproveito para dizer o seguinte: tem falsos gurus que querem ficar falando de cenário, cenarização. Isso é balela. O cenário se constrói a partir do diagnóstico. Vamos fazer uma analogia. Você tem um paciente e você é um médico. Então, primeiro, você vai usar os termômetros, os exames, que são os indicadores econômicos. Então, primeiro você tem que entender como funcionam os indicadores econômicos e a relação entre eles, para você diagnosticar a situação atual e poder traçar as possíveis tendências. E aí você vai aliar isso a um conhecimento de estatística econômica, de econometria. De nada vale também você ter só o conhecimento de estatística econômica, de econometria e fazer projeções sem fundamento econômico. Sim. Então, assim, uma coisa completa a outra. Para usar assim, um trocadilho da dinâmica lá da física, uma equação a multivariáveis todas acopladas, né? Ninguém, só conhecendo bem do assunto mesmo. A economia são vasos comunicantes, então está tudo interrelacionado. O câmbio está interrelacionado com a inflação, que está interrelacionado com os juros também tem a ver com o câmbio, ao mesmo tempo é afetado pelo câmbio. Enfim, a gente tem, em economia, tem muito daquela coisa, né? O biscoito Tostine, ele é mais fresquinho porque ele vende mais, ou ele vende mais porque é mais fresquinho? Muitas vezes em economia você tem uma bicausalidade. Sim, sim. E assim, professor, falando um pouquinho sobre ainda a questão de inflação, de câmbio que o senhor comentou agora, eu lembro de uma fala do ministro Guedes, bem no começo do mandato, onde ele disse que era bom o brasileiro se acostumar um pouco mais com o câmbio mais elevado, né? E esse fato de um câmbio mais elevado, se por um lado é bom porque favorece o agronegócio, favorece as exportações, por outro também penaliza a gente por conta de que o Brasil é um país absolutamente dependente de tudo, né? Então, acho que no balanço de serviços vai estar bem negativo. Como o senhor vê isso? Existe alguma possibilidade de ser bom um câmbio mais elevado? O senhor vê alguma projeção, alguma expectativa daqui para frente do nosso câmbio? Bom, tem uma frase muito famosa de um grande economista, Edmar Baixa, que diz o seguinte: Deus inventou o câmbio para humilhar os economistas, porque é extremamente difícil de projetar. Sim. Mas, falando primeiro da projeção e depois respondendo a primeira pergunta, esse ano é muito provável que nós tenhamos aumentos da taxa de câmbio por conta da incerteza política. Sim. E que redunda numa incerteza de política econômica. Então, nós temos uma situação fiscal complicada, nós vamos ter uma eleição que muito provavelmente vai estar muito polarizada. E mais complicada ainda. A depender do cenário, pelo menos até o primeiro turno, da eleição, a tendência é de aumento da taxa de câmbio. Agora, com relação a se é bom ter um câmbio mais alto ou mais baixo, vamos nos lembrar que o câmbio é um instrumento de política econômica, como a taxa de juros. Então, a gente tem que definir o que quer fazer a autoridade econômica, no caso o Banco Central, vai ter que definir o que ela quer fazer com o câmbio. Ela quer usar o câmbio para equilibrar as contas externas, e aí, de uma maneira geral, um câmbio mais alto faz o serviço, porque ele barateia as exportações e encarece as importações, ou a autoridade quer usar o câmbio como âncora para controlar a inflação. E aí, isso levaria a um câmbio mais baixo, e naturalmente que aí eu precisaria também ter algum tipo de controle cambial, de intervenção no câmbio. Então, isso também vai redundar em regimes cambiais. Então, de uma maneira geral,
se isso, por consenso, os economistas raramente têm consensos, mas um dos poucos consensos é que o melhor instrumento para controlar a inflação é realmente a taxa de juros, a taxa básica. Então, a taxa básica faz o serviço de manter a inflação baixa e o câmbio, portanto, poderia flutuar mais ou menos, enfim, com possíveis intervenções, mas poderia flutuar para equilibrar as contas externas. Então, isso do câmbio ser mais alto ou ser mais baixo vai depender fundamentalmente da saúde das contas externas e da percepção dos investidores internacionais em relação ao risco país do Brasil. Então, por que eu digo que o câmbio tende a aumentar? Nós não temos problemas, a perspectiva de contas externas ela é favorável para esse ano. Provavelmente vamos ter outro superávit comercial, ou seja, excesso de exportação sobre importação, talvez um pouco menor, porque aparentemente não vamos ter preços de commodities que a gente exporta tão altos, mas justamente a estagnação ou contração da atividade econômica vai segurar as importações. Mas o concreto é o seguinte, o Brasil não tem problema de contas externas, coisa que assombrou a economia brasileira durante muitos anos, mas sim tem um problema, vai ter um problema de risco país devido à incerteza eleitoral e devido, evidentemente, à questão da situação fiscal, ao problema de solvência ou sustentabilidade fiscal que não foi resolvido. Então, em função disso, o risco país deve aumentar e, com isso, o investimento estrangeiro no Brasil deve diminuir, aumentando, portanto, pela lei da oferta e da procura, a taxa de câmbio. Isso vai ser bom para as exportações, vai ser bom para a indústria nacional, porque ela fica mais competitiva vis-à-vis dos importados, mas, por outro lado, a mesma indústria também importa, como você falou, muitos componentes, máquinas. Então, nós temos os dois lados. Mas a gente não poderia dizer que haveria uma taxa de câmbio ideal, porque a taxa de câmbio ela não pode ser um objetivo em si, ela é um instrumento de política econômica, é um objetivo intermediário para nós alcançarmos, é como a Selic, para nós alcançarmos outro objetivo. E, de uma maneira geral, a taxa de câmbio, o objetivo da política cambial já há muito tempo é promover o equilíbrio das contas externas. E, quanto a isso, não está havendo nenhum problema no momento. Sim. Professor, uma afirmação que, bom, não foi de aluno, na verdade foi de uma moça que trabalha aqui pra gente. Ela falou assim, nem tudo que é bom pro Brasil é bom pro brasileiro. No supermercado subiu tudo, subiu o arroz, a soja, o café, a carne, nem se fala, né? Então, nesse sentido, em um câmbio dessa maneira, a gente exporta mais, mas também sobram itens de menor qualidade bem mais caros, né? Tem essa Exato, mas aí contrapartida o que também. está acontecendo, né? Interessante a sua pergunta, porque, de uma maneira geral, quando o câmbio é mais alto e nós, então, aumentamos o volume exportado, termina havendo mais dólares e, portanto, o câmbio termina diminuindo. Quer dizer, o aumento das exportações deveria levar, pela abundância de dólares, a uma redução do câmbio. Deveria, mas existe o problema fiscal. E, por que não dizer também, uma certa crise política, vamos dizer assim, ou institucional, que agora com as eleições eu acho que vai estar mais amenizada, mas que também entra como combustível para aumentar o câmbio. Então, justamente, novamente, pela questão do risco país. Lembrando que o risco país é risco econômico mais risco político. Sim. Tá? Então, assim, tudo isso entra em jogo. Né? Agora, numa situação normal, passadas as eleições, assumindo que nós tenhamos um governo responsável, seja qual for, do ponto de vista macroeconômico, o câmbio deveria responder mais à situação das contas externas. E tudo indica que, apesar dos pesares, o Brasil vai continuar tendo uma solvência externa, porque a gente tem que lembrar que o Brasil é o 8º mercado consumidor do mundo. Então, o Brasil também dificilmente vai ficar fora do radar do investimento estrangeiro. Sim. Apesar de toda a propaganda política desses meses aqui.
Sim, e isso vai afetar, mas assim, numa perspectiva de médio e longo prazo, passadas as eleições, eu acredito que haja uma normalização. Agora, o grande calcanhar de Aquiles vai continuar sendo a política, vai continuar sendo a situação fiscal. Sim. Então, a situação fiscal ela tem que ser equacionada em algum momento. Sim. Então, professor, para encerrar, para não comprometer mais o seu tempo, assim, vamos colocar em dois estratos. As classes mais elevadas e a classe média, e as classes mais pobres. Num cenário de curto prazo, daqui até 4 anos para frente, como o senhor vê classe A, classe B, classe média e classe C? Bem, a pandemia e toda a crise... Se tratando assim, desculpa, de renda, tá? A pandemia e toda a crise econômica, ela aumentou, ela aprofundou as desigualdades. Sim. Certo? Então, muita gente, inclusive que estava na classe C, caiu para a classe D, enfim, ou caiu para o patamar inferior, em termos de renda da classe C. Então, é uma situação muito complicada, mas na medida em que nós tenhamos, como eu dizia, uma política macroeconômica responsável, e na medida em que a inflação seja trazida à meta, que é decrescente, se você tiver uma inflação baixa, já melhoramos essa situação de desigualdade. Agora, é muito importante também fazer uma reforma tributária de verdade que reduza as desigualdades, porque a reforma, a tributação que nós temos, como ela está muito baseada em impostos que incidem sobre o consumo, ela termina também penalizando relativamente mais os mais pobres. Mais pobre, com certeza. Então, a gente tem que ter uma reforma tributária de verdade. Infelizmente, nenhuma das propostas apresentadas, nem a do governo, nem as outras, atende aos princípios de simplificação e de redução das desigualdades. Então, a gente precisa também fazer uma reforma tributária, não só para modernizar, para fazer o país mais competitivo, mas também para reduzir as desigualdades. E, novamente, a questão que eu coloquei da educação. Sim. Então, o investimento e a melhoria na qualidade da educação são fundamentais. Dá até a impressão, não é, professor, que ninguém tem interesse, né? Infelizmente, a educação, ela talvez, eu poderia me arriscar a dizer até que o cargo de ministro da Educação deveria ser o mais importante do país. Tal a importância de uma educação de qualidade no desenvolvimento econômico, porque é a forma das pessoas superarem a linha de pobreza, a forma das pessoas realmente terem inclusão social. Sem dúvida, educação de base. Bom, então, professor, agradeço muito pelo seu tempo, em nome dos colegas, em nome dos nossos alunos, e vamos convidá-lo para um outro bate-papo mais para frente. Esperamos contar com a sua participação. Obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade de conversar com vocês. E são temas realmente muito importantes, muito interessantes. E acho que, para além das decisões de investimento e da qualidade dos profissionais do mercado financeiro, é importante que se tenha consciência de toda essa problemática. Então, eu estou à disposição para futuras conversas. Enfim, muito obrigado. Legal, professor. Um abraço. Um abraço.